Meus caros alunos do primeiro período, nós estamos agora nos aproximando aí para o finalzinho dessa primeira etapa, né? As avaliações já se aproximam e hoje nós vamos ver o último dos contratualistas. Nós já falamos do Hobbes, do John Locke, do Rousseau e hoje, né, nós vamos entender o que é essa perspectiva de pensamento do nosso amigo aqui em questão, que aparece para vocês aqui no slide, o nosso amigo David Hume. Né? David Hume nasce em 1711, vai morrer em 1776, né? Então ele teve até uma vida longa. E logo de início, né, eu fiz questão de procurar essa foto aqui porque ela tem uma frase aqui que nos chama atenção, né, levando em consideração exatamente essa perspectiva do pensamento de David Hume. Ele vai dizer: não existe liberdade de escolha a menos que haja liberdade para recusar. Gente, olha só que situação interessante. Liberdade de escolha. Eu posso escolher fazer, né, seguir o caminho A ou o caminho B. Então isso é liberdade. Mas eu posso recusar não decidir. Aí eu não quero o caminho A, eu não quero o caminho B. Se existe, só tem sentido falar de liberdade se dentro dessa liberdade eu puder fazer as minhas escolhas. Porque quando o caminho é unilateral, quando eu só tenho que seguir uma situação, qual é a liberdade? Qual é a perspectiva de escolha que se tem? Nenhuma, meus amigos. Simplesmente aquela situação. Eu abaixo a cabeça e sigo. Literalmente a correnteza, eu sigo o fluir da vida. Então, assim, para o Hume, a ideia de liberdade está relacionada à ideia de escolhas. E a escolha aqui não pode ser no intuito coletivo, tem que ser no intuito individual. Por que no intuito individual? Porque cada pessoa é responsável pelas suas ações. Quando você acerta, parabéns para você. Mas quando você erra, você também é o responsável pelos seus erros. E quem assume, quem responde seus erros é você mesmo. Então, a perspectiva do acerto e dos erros é de cada um de nós. Então, a questão da escolha é importante nesse sentido. Vamos passar agora para o nosso segundo slide. E nesse segundo slide nós vamos ver aqui são 6 pontos importantes, né, digamos assim, do pensamento humaniano. O primeiro deles: nega a supremacia da razão. Lembra que a gente sempre vai dizer que o ser humano é um composto de razão, mas o ser humano não é só razão. O ser humano também é sentimento. O ser humano também é desejo. O ser humano também é impulso, é paixão. Então todas essas situações precisam ser levadas em consideração. Por mais que a gente fale assim, o que diferencia o ser humano dos outros animais é a sua capacidade racional. Sim, capacidade de fazer escolhas. Mas o ser humano não é só razão. O ser humano também é sentimento, o ser humano também é emoção. E isso não pode, de forma alguma, né, quando a gente vai analisar o ser humano, gente, o ser humano não é uma máquina, o ser humano não é frio. O ser humano sente as coisas à sua volta. O ser humano sofre, né, com as coisas à sua volta. Então, assim, não é só a razão. Né? Ninguém tem essa frieza. O ser humano, né, ele nega essa supremacia. Né? Tem um filósofo chamado Blaise Pascal que ele vai dizer que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então tem situações no campo digamos assim, dos sentimentos que não tem como racionalizar. Quando você, alguma vez, você já ficou apaixonado, por exemplo, como é que você conseguir racionalizar aquele sentimento? Não consegue, entendeu? Primeiro você tem aquela vivência e só depois que você passa que você consegue, ah, tá, eu deveria ter feito isso, aquilo, mas ali você estava tão imbuído pelos sentimentos que a perspectiva racional não tinha aquela, né, a supremacia. Então, né, não dá para dizer que o ser humano é só razão. Segunda ideia, reconstrução do conhecimento humano a partir dos sentidos, baseada na experiência humana. Doutores, olha só
alguns pontos extremamente importantes aqui. Quando ele vai dizer reconstrução do conhecimento com base nos sentidos. Os sentidos também são fonte de conhecimento. A minha audição, o meu tato, meu paladar, todas as coisas à minha volta me ajudam a construir o conhecimento. Então o conhecimento ele se baseia na experiência humana, no como eu lido com as coisas à minha volta. Então eu não posso desconsiderar a experiência humana de cada pessoa, o contexto histórico, a família que ela nasceu, a cidade que ela nasceu, o como ela tem a perspectiva de vida. Isso é importante. Então, todas essas experiências e esses sentidos nos ajudam a conhecer quem é a pessoa. O terceiro tópico aqui vai dizer a ética é construída a partir dos recursos empíricos. A conduta, gente, e aqui o empirismo, porque vamos dizer, o empirismo aqui ele é oposição ao racionalismo. Racionalismo leva em consideração a perspectiva racional, pura e simplesmente. O empirismo leva em consideração toda a vivência do ser humano. E aqui a ética, para o Hume, a ética é empírica. A ética é fruto da vivência das pessoas. Não é só a teorização do valor, mas é a vivência desse valor dentro da sociedade. A conduta ética como paradigma para os demais, para as demais condutas, né? Ou seja, saber o que eu devo fazer é importante para que de fato eu possa seguir aquele paradigma. O que é paradigma? É um modelo. E a conduta ética precisa ser um modelo para as demais condutas. Eu sei o que é o certo, eu faço o que é o certo. É bem simples assim, né? E nós temos digamos assim, dessas 6 ideias principais, vamos agora aqui para a quarta ideia. Vício é algo que causa incômodo. Vício causa incômodo. Por exemplo, se a pessoa tem o vício do beber, o vício do cigarro, o vício de jogos, tudo isso de alguma forma incomoda. E o que é a virtude? Virtude é algo que traz satisfação. Né? Uma pessoa extremamente virtuosa, uma pessoa extremamente inteligente, que pega as coisas fácil, isso não dá uma satisfação tremenda. Uma pessoa que é extremamente habilidosa, seja lá no futebol, qualquer outra coisa, né? Mesmo que dança muito, isso dá uma satisfação. Então, nós vivemos. Os vícios causam incômodos, as virtudes causam satisfação. Agora só o exemplo, certo e errado, justo e injusto, né? Ligado à experiência dos homens pelos sentidos. Gente, é muito difícil, meus amigos, pensem aqui comigo. É muito difícil a gente taxar certo ou errado, justo ou injusto. Apesar de que na sociedade tem muitas pessoas que fecham os olhos, apontam o dedo para o outro e tem uma facilidade muito grande de dizer você está errado, você é injusto, tem uma facilidade muito grande de condenar as pessoas de forma prévia, sem perceber toda a contextualização existente. Mas é porque essas pessoas são, acho que desprovidas mesmo de um bom senso. Por quê? O certo e errado depende muito de ponto de vista. O justo e injusto também precisa ser contextualizado. Tem determinadas coisas que é certo em um país e errado em outra. Tem determinadas culturas que aceitam uma situação e não aceitam outra. Então tudo tem que ser visto dentro de um contexto. Quando você pega as coisas de forma descontextualizada, isso é um perigo. Aí é muito fácil condenar as pessoas. De forma descontextualizada é muito fácil. Agora você precisa contextualizar. E você que vai ser o futuro advogado. Você precisa, na construção das suas peças, na defesa do seu cliente, a contextualização é muito importante. Porque às vezes o que parece estar errado pode ter sido uma postura que era correta a ser tomada. Ou senão, pelo menos, você tem que defender essa ideia. Né? Olha só, a construção, né, vamos passar aqui para a próxima etapa. A construção da virtude é um processo gradativo de práticas e conceitos que o ser humano extrai da sua experiência. Ninguém nasce virtuoso, ninguém nasce cheio de habilidades. Essas virtudes, essas habilidades é sempre um processo gradativo, é um processo de prática, um processo de mão na massa. Quando você está no primeiro período, você tem um entendimento do direito. Quando você vai para o segundo, para o terceiro, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o nono, quando você forma, já tem 5 anos de advocacia, o seu entendimento vai sendo cada dia mais gradativo. Então, ninguém nasce pronto e acabado.
A vida é sempre construção. Por isso a gente não pode ter medo. Ter medo de fazer a caminhada. Porque mais importante do que a vitória é todo o percurso que você faz para chegar até lá. Então, assim, virtude é algo que vai sendo um processo gradativo, é processo de construção. A gente só não pode ter medo de começar. É arregaçar as mangas. É chamar a responsabilidade para si e fazer as coisas acontecerem. E a última ideia desse segundo slide. A virtude é algo necessária à utilização humana. Ela estabelece parâmetros para a manutenção das necessidades humanas e da sobrevivência. Então vamos dizer, gente, aqui está ligado a uma perspectiva muito forte. A justiça é importante? Muito, muito importante. Por quê? Necessária para a utilização humana. Se não tiver justiça, como é que a gente vai pensar vida em coletividade, vida em sociedade? Então, a perspectiva do contrato se dá nessa questão aqui, ó. A justiça garante o convívio das pessoas. Ela estabelece o quê? Parâmetros. Isso é importante. A ideia do certo e errado, do justo e injusto, vai ser aqui, ó, pelos parâmetros. Ah, tá, eu estou me aproximando mais dessa situação, então eu estou certo. Eu estou me afastando, então eu estou errado. A justiça estabelece o que eu posso e o que eu não posso. Né? Então, ela dá essa manutenção. O ser humano ele tem essa necessidade. A convivência humana depende da concepção de justiça. Doutores, vou pausar o vídeo agora. Agora mesmo nós continuamos. Forte abraço.